E aí, galerinha, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 3 de Histologia Animal 1. E nesta aula vamos analisar muitas, mas muitas figuras mesmo. E espero que vocês aprendam como classificar um tecido epitelial de revestimento. Vamos lá? A gente tem aqui, ó, algumas imagens e aqui do lado a classificação. Então vamos lá. Como é então que você vai classificar, né, os tecidos epiteliais de revestimento? Primeira coisa, para que você classifique um tecido epitelial de revestimento, você tem que ter em mente uma sequência. Como assim, professor? Para que você possa analisar essa imagem e dizer que ela é um tecido epitelial de revestimento, você vai ter que ter em mente a sequência. Primeiro vai ter que ver o número de camadas que essa célula, que esse tecido aqui vai ter e o formato que esse tecido epitelial de revestimento vai ter. Tá ok? Então, como assim, professor? Então, lembre-se, aqui embaixo está o tecido conjuntivo. Esse que eu estou pintando são todos tecido conjuntivo. Aqui é tecido conjuntivo. O que nós vamos analisar é esta linda camada aqui, certo? Então, é esta linda camada que nós vamos analisar aqui, tá? Se você observar, eu tracejei aqui e nós só temos apenas uma camada, tá? Então, quer dizer que toda vez que eu dizer a você que estamos nessa imagem, essas imagens aqui me diz, essa primeira imagem me diz que eu estou classificando um tecido epitelial de revestimento simples e pavimentoso. Aí você, opa, tudo bom? Isso mesmo. Quando nós falamos que é um tecido epitelial simples, ó, simples e aqui simples, quer dizer que nessa imagem eu só tenho apenas uma camada, tá? Então, todos que nós vamos estar classificando nesse slide, eles são considerados como simples. O que é simples? Tem apenas uma camada. O que vai mudar é o formato das células. Neste primeiro aqui, nesse tecido de revestimento, nós temos tecido epitelial de revestimento. Não precisa também enlouquecer com toda essa nomenclatura. O que vai importar, o foco deve ser principalmente no número das camadas e no formato da célula. Beleza. Quando nós falamos de simples, eu estou dizendo que é uma camada. Por que então, professor, simples e pavimentoso? Quando eu falo de simples ou pavimentoso, eu estou dizendo que as células que estão presentes aqui, elas são achatadas. Se você observar dessa imagem para essa aqui, o formato ó, é bem diferente, né? Então, o formato da célula é bem diferente desse aqui, ó. Veja como ela é muito achatada. Veja essa aqui, ó, já tem outro formato diferente. Então, coloca na tua cabeça, pensa. Primeira coisa é o número de camadas, tá? Então, como é que eu classifico? Número de camadas. O número de camadas só tem uma, é simples. Qual o formato? Primeira figura que nós vamos analisar é isso aqui, ó. Simples e pavimentoso. Por que simples e pavimentoso? Porque as células elas são achatadas, isso mesmo. Por que pavimentoso? Porque relembra um pavimento, né? Então, ou como também pode-se ter em mente, vamos lá, uma cerâmica, né? Muito abordada também nos exemplos. Se você pega uma cerâmica, você observa que ela é bem fininha. Então quer dizer que aquilo ali teve uma composição que compactaram aquilo ali e deixaram com as células achatadas, tá? E por que também pode ser chamado de escamoso, né? Não é aquela da miciloma não, tá? Sebrútios. Escamoso de peixe, ué! Não, tá, animal? Eu tô falando que é escamoso porque lembra a questão das escamas do peixe. As células são bem achatadas, bem unidas. Tá ok, monstros? Foi isso que vocês pensaram, né? Então, por que simples e pavimentoso? Simples porque tem uma camada de células e pavimentoso porque são células achatadas. Outra coisa muito importante que você precisa saber é aonde está esses tipos de tecido. Quando nós falamos em simples, todos esses caras aqui são simples porque são áreas que não requerem uma grande tração, ou seja, não é uma área que vai aguentar um peso enorme do teu corpo. Então, aonde nós vamos encontrar, por exemplo, o tecido epitelial simples pavimentoso? Na pleura, que é uma membrana que envolve o pulmão, o pericárdio,
que é a membrana que vai envolver o coração, e o peritônio, que é a membrana que vai envolver, né, o intestino. Porque lembra que eu disse a vocês que tecido epitelial de revestimento, que é uma das funções do tecido epitelial, ele faz o quê? Ele faz o quê? Reveste camadas internas e externas. Beleza? Então, aqui, ó, simples pavimentoso, porque é simples, novamente, uma camada. Pavimentoso, células achatadas. Tá bom, professor, já cansei. Aqui, próximo exemplo. Tecido epitelial de revestimento simples, porque simples é uma camada, professor. Né? Porque é simples, porque só tem uma camada, professor. E por que é colunar? Colunar, porque se você observar, ele vai formar um formato de uma coluna ou também de um prisma. Vocês que adoram matemática mais do que eu, né? Sabem que ele vai ter esse formato bem bonitinho aqui, ó, tá? Então, bem colunar, beleza? Então, esse é o formato desse tipo de tecido. Aonde ele vai estar? Ele vai estar no nosso intestino e no nosso estômago, em áreas de absorção. Olha aqui, ó. E é uma das funções do nosso tecido epitelial, né? Absorção e secreção. Então, aonde vai estar intestino e estômago? É ele que vai revestir aquelas ondinhas. Lembram que é mais ou menos assim? Não ligue mais no desenho, não, parece criança. As famosas microvilosidades. Então, ele vai estar nesta área aqui, formando, revestindo, desculpa, o tecido epitelial do tipo colunar. Beleza? Simples pavimentoso, pleura, pericárdio, peritônio. Por que simples? Uma camada, pavimentoso, células achatadas. O outro, simples, colunar. Simples porque é uma camada de células, colunar porque tem o formato de uma coluna. E o outro é simples. Por que é simples? Porque só tem uma camada, professor. E por que é cúbico? Cúbico porque tem o formato de um cubo, né? Então, é este o formato que você vai ter aqui. Aqui, ó, as células, elas vão ser bem achatadas, tá? Então, essa é a diferença. Aqui é colunar e aqui é cúbico. Beleza, gente? Então, primeira classificação, como eu disse a vocês, primeiro o número de camadas, depois o formato das células. Beleza? Simples, pavimentoso. Simples porque só tem apenas uma camada, pavimentoso células achatadas. Simples e colunar. Simples, uma camada, colunar porque forma um prisma ou uma coluna. Aonde eu vou ter o simples pavimentoso? Pleura, pericárdio, peritônio. Aonde eu vou ter colunar? Intestino e estômago. E aonde eu vou ter o simples cúbico? Nos tubos renais e ureter. Cuidado, eu vou até pegar minha canetinha e vou, ó, isso aqui, gente. Cuidado, ureter. Quando nós falamos de ureter quer dizer que ele está interligado aos rins, a parte de excreção dos rins. Uretra é onde vai passar o xixi. Então, cuidado para não confundir, tá? Beleza? Então, essa foi a primeira classificação em relação ao tecido epitelial de revestimento. Vamos para a segunda aqui, ó. Nesta segunda, né, a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos nos slides anteriores. A diferença é, se nós observarmos, você aqui não tem apenas uma camada. Olha, uma, duas, três camadas de célula. Olha mais outra, duas, três. Eita, gota! E agora, professor? Né? Esse último desenho aqui eu vou deixar por último para a gente entender melhor. Observe, se você pegou este desenho aqui, ó, uma camada, esse aqui tem duas ou mais. Se ele tiver duas ou mais camadas, você agora vai chamar ele de estratificado. Repete, estratificado, tá? Então, teve duas ou mais camadas, nós dizemos que esse tecido epitelial não é mais simples. Ele é o quê? Estratificado. Duas ou mais camadas. Duas ou mais camadas. Beleza, gente? O formato ainda continua sendo bem parecido com o que a gente viu nos slides anteriores, que é o pavimentoso, células achatadas, o colunar formando uma coluna, certo? A diferença é que aqui você vai ter, certo? Várias camadas, né? Então, observe aqui, ó, você vai ter várias camadas, tá? Então, isso é a diferença de ser um tecido conjuntivo, tá? Conjuntivo não, né, monstro? Ui, tô voando já.
Putz, acorda doido. De ser um tecido epitelial de revestimento simples para pavimentoso. Tá ok? Aqui, ó, colunar, né? Ó, colunar, então forma o aspecto de uma coluna. Então, já temos diferenças em relação, né, a os slides anteriores, tá? Então, essa é a diferença. Então, vamos lá, gente. Vamos debater esses dois tecidos que eu coloquei aqui para vocês. Um tecido epitelial de revestimento estratificado. Por que estratificado? Porque tem duas camadas, professor. Porque é simples, porque tem uma camada, professor. Tá? Neste primeiro caso aqui, esse cara chamado de estratificado pavimentoso, ele tem duas características importantes para a gente. Por que duas, professor? Porque ele aparece em dois exemplos. Quais são esses dois exemplos? Observe que esse tecido estratificado pavimentoso ele vai subdividir em queratinizado, porque vai ter a presença da queratina na nossa epiderme, tá? Porque lembra, eu não revisto foi ótimo. Eita! Muito bem, professora de português. Boa, garoto! Ele faz o revestimento dos órgãos internos e externos, né? Então, ele reveste a epiderme. Então, por isso, se ele reveste a epiderme está mais localizada para a parte externa do teu corpo. E aí, por isso, ela precisa ser queratinizada. Mas também existem outras áreas de trações, porque lembra que eu disse a vocês que o simples ele não tem um envolvimento com a área de muita tração, tá? Diferente do estratificado, como ele é maior, ele aguenta mais poder de tração. Então, no estratificado pavimentoso, ele subdivide em queratinizado, que é a epiderme, e no não queratinizado, né? Então, por que não queratinizado? É onde vai encontrar a boca, né? Aí você, agora eu entendo por que a minha boca racha no sol. Por que racha, animal? Porque você não tem queratina na sua boca. Então, seus lábios podem rachar por conta disso. Tá ok? A vagina é uma área de tração. Isso mesmo. E aí, por isso, né? Eu digo que é um tecido epitelial ou um tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso não queratinizado. E o nosso lindo esôfago, tá? Então, lembre-se, falou em tecido epitelial de revestimento estratificado pavimentoso. Lembra, por que estratificado? Porque tem duas ou mais camadas. Porque é pavimentoso? Porque tem células achatadas. Esse pavimentoso, ele se divide em quem? O estratificado pavimentoso. Em queratinizado e não queratinizado. Quem é o queratinizado? Epiderme. Não queratinizado? Boca, vagina e esôfago. Ok, professor, já entendi. Tá bom. Pule para o próximo. Aqui eu vou ter, então, embaixo, o tecido epitelial de revestimento estratificado colunar, ou também chamado de prismático. Lembra que nós debatemos sobre isso. Aonde eu vou ter? Olha aqui, ó, uretra. Ou seja, eu estou relacionando esses tipos de tecidos para a uretra. Isso é o canal onde vai ser o xixi. Ele se comunica com a bexiga para poder levar o xixi para o meio externo, provavelmente para o seu vaso sanitário. Tá ok? Então, essa é a primeira diferença que você encontra entre uréter e uretra. A ureter, desculpa, tem um tecido epitelial de revestimento simples cúbico. A uretra, ela tem um tecido epitelial de revestimento estratificado colunar. Então, vamos ter cuidado nisso aqui. E o último caso sobre esse cara estratificado, eu digo que o último não, desculpa, desta aula, na verdade. No pseudo estratificado, tá? Vou até grifar esse cara aqui. Por que, professor? Pseudo estratificado. Quando nós falamos de pseudo estratificado, quer dizer que é uma falsa camada. Ou seja, é um falso estratificado. Se você observar na imagem, você, na verdade, não tem várias camadas aqui. Mas, observando somente a olho nu, você imagina que sim. O que eu quero chamar a atenção nesse tipo de tecido é este cara aqui, tá? Vou colocar de outra cor. Muito obrigado, professor, né? Porque é melhor. Deixa eu colocar aqui outra cor para vocês. Se nós observarmos, olha aqui, ó, o núcleo aqui em cima, aqui embaixo. Aqui em cima, aqui embaixo. Aqui em cima, aqui embaixo. Então, vamos lá.
Você não observa os núcleos em alturas diferentes? E isso te dá uma impressão de que parece que eu tenho várias e várias camadas aqui, mas na verdade não. Mas como se apelidou de pseudoestratificado, porque a visão que a gente tem é que ele tem mais de duas camadas, enquanto na verdade é o tamanho dos núcleos que se diferenciam. Então, quando nós falamos de pseudo, quer dizer falso, pseudoestratificado, é porque a altura dos núcleos eles estão diferentes. E este cara é muito importante para os nossos brônquios e cavidades nasais. Isso, gente, é este cara que aqui na parte de cima, ele vai formar o que a gente chama de cílios. É esses cílios que vão filtrar, né, o nosso, por exemplo, nosso ar. Né? Então, uma pessoa que faz estímulos a partir de drogas externas, o tabagismo, ele faz o que com isso? Ele vai degradando esses cílios aqui. E esse tecido vai sofrendo, ele vai tentando se renovar, mas ele sofre muito com isso devido a estímulos externos. Então, observa que é um tecido muito cobrado, inclusive, é um tipo de tecido, né, um falso estratificado muito cobrado, porque é neste cara que produz, então, os cílios, tá? Então, vejam aí com cuidado, dê uma analisada, certo? Nesses tipos de tecido epitelial de revestimento, vale lembrar, simples porque é uma camada, estratificado porque é duas ou mais camadas, e eu tenho o falso estratificado. É interessantíssimo, sim, é importante. Você vai perguntar, eu preciso saber os exemplos, professor? Né? Então precisa sim, monstro. Você precisa saber dos exemplos. É muito importante você saber onde cada tipo de tecido desse está, até para você poder aplicar futuramente no nosso próximo módulo, que é o módulo de Fisiologia Humana. Tá ok, gente? Então, não esqueça de assistir a nossa próxima aula. A gente continua então com essa classificação. Eu vou parando aqui para não ficar muito longo, para você não cansar da minha voz. Tá ok? Até a próxima aula, até a aula 4 de Histologia Animal 1. Fui!